Oi, oi, gente boa, gente querida. Coisa boa você estar aqui para nossa sequência de Mateus, que agora vai ganhando a sua silhueta nova nessa exposição que a gente está parcialmente fazendo em João, na sequência de tudo aquilo que vínhamos falando em Mateus, relativamente à última ceia de Jesus. Aí eu disse a vocês que ninguém trazia e carregava elementos de maior intimidade descritiva e também existencial do que João, e que por causa disso nós iríamos fazer como fizemos nesses últimos 2 anos e 10 meses, deixando Mateus e indo para o evangelho que trazia uma narrativa de acréscimo, aquilo que fazia parte do trilho de Mateus, mas que não tinha sido escrito porque há uma quantidade enorme, como João diz aqui, uma quantidade enorme de coisas que Jesus fez e ensinou que não estão escritas em lugar nenhum, e nem era o caso e nem caberia. E João conclui dizendo: essas que foram escritas, essas que eu pessoalmente escrevi e apresentei aqui no meu evangelho, eu fiz para que vocês tenham certeza de que Jesus é o Cristo. É o Filho do Deus vivo, é a imagem perfeita, a expressão exata do ser de Deus. No caráter, no amor, no olhar, no acolhimento, no perdão, na justiça, na misericórdia, na verdade, e para que, discernindo isso, crendo nele, tenhais pela prática no ensino dele, vida em seu nome. É o que João diz. Bom, enquanto você se prepara, abra em João 13 para a gente dar continuidade, do verso 21 ao verso 30, mas eu peço que os que vão chegando estão vendo aqui, ó. Esse inscreva-se, clique no sininho e dê seu like, porque a única linguagem que esse algoritmo entende é essa, de você vir, se inscrever, badalar o sino e dizer que gostou, dá um likezinho. Aí ele empurra a gente para uma visibilização maior na plataforma. Bom, isso vai ficar passando de tempo em tempo aqui para você não se esquecer e para que aqueles que vão chegando vão fazendo isto, tá bom? É importante para o processo. Aqui ontem nós paramos no verso 20. Depois que Jesus lava os pés deles e pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Aí eu gastei a maior parte do tempo ontem mostrando como Jesus ensina pelo exemplo. E como o evangelho quer ser conhecido pelo exemplo. O evangelho não é discurso, não é filosofia catequética, não é a elaboração de um credo, não é a imposição de dogmas. O único dogma de Jesus no evangelho é a prática do evangelho. O dogma do evangelho é: vivam-me, pratiquem-me, encarnem-me, manifestem-me. E o que é o evangelho? É um ensino à parte de Jesus? Não. O evangelho é Jesus. Jesus é a boa nova. Jesus é o anúncio. Jesus é a mensagem encarnada. É o verbo que se fez carne. Então, assim como o evangelho é Jesus, Jesus é o evangelho. E o dogma do evangelho é: pratiquem-me. Porque o dogma de Jesus é um só. Jesus diz um mandamento. Um mandamento. Um, não dois, nem três, nem 10. Um. Nesse mandamento está a síntese de todas as coisas. Se vocês praticarem esse mandamento, esqueçam o resto. O resto é circunferência, atrapalha, é uma marginalidade gritante e quer ter a vocação de se tornar central e essencial, e é totalmente marginal. Só tem uma coisa essencial, como Jesus disse a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Disse a Marta conversando com Maria: não são muitas as coisas necessárias. Muitas. Pouco é necessário. Foi o que Jesus disse a Marta, enquanto Maria estava sentada aos pés dele. Pouco é necessário. Ou mesmo, uma só coisa. Maria guardou a boa parte.
E essa não lhe será tirada nem arrancada. Boa coisa é essa. É saber que o mandamento de Deus é amar. E todo aquele que ama é amado. E todo aquele que é amado ama mais. E todo aquele que ama mais demonstra mais, exemplifica mais, manifesta mais, porque o Evangelho é manifestação de amor, de graça, de verdade e de justiça. No amor de Cristo estão todos os mandamentos. Na prática deles, você cumpre tudo. No divórcio, no distanciamento deles, você pode escolher os mandamentos que você queira, atribuídos a Deus ou a alguém enviado por Deus. Você vai estar ainda como um bronze que soa, como um símbolo que retine, fazendo coisas que não têm nenhum valor. Eco do nada. Porque sem amor é tão óbvio. Paulo repete isso várias vezes em 1 Coríntios 13. Sem amor, nada aproveitará. Sem amor, as línguas misteriosas, sejam de homens ou de anjos, não aproveitam para nada. Sem amor, a fé, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a ciência, a manifestação de bondades públicas, de filantropia em favor dos pobres. Sem amor, o espírito sacrificial, de publicizar o sacrifício da nossa vida, entregue, estou sendo perseguido por causa dos meus princípios. Sem amor, Paulo diz, nada disso aproveitará, nem fé, nem conhecimento, nem sabedoria, nem milagres, nem altruísmos explícitos, filantropias, ou atitude de martírio profético, nada disso aproveitará. É tudo vazio, é lata batendo. Tem a intuição do Sivuca, é só pá, 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 pá e pá. É só isso. Tudo que você ouve aí, feito em nome de Deus, 90 e tantos % de tudo que é feito em nome de Deus, de acordo com Paulo, é lata batendo. É símbolo que retine, tchim, que dói o ouvido. São mensagens insuportáveis sobre o amor de Deus sem que o mensageiro ame nada, nem ninguém. Ele só ama narcisisticamente a ele próprio. Portanto, nada aproveitará. Então, Jesus vem caminhando na direção de dizer, compreendestes o que eu vos fiz? Eu não falei nada. Eu só tirei a roupa, expus minha nudez, peguei água na bacia e lavei os pés de vocês. E sendo vocês aqueles que me chamam de o Senhor e o Mestre, e fazeis bem porque eu sou, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, faço as coisas que eu faço por vocês, por que vocês não tratam uns aos outros como eu trato vocês? Essa é a lógica do mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nada podia ser tão matematicamente óbvio para a compreensão. E só o exemplo torna o ensino de Jesus absolutamente óbvio. Não é preciso buscar entender, nem saber hebraico, nem aramaico, nem grego. Basta ver como ele praticou a vida. Como ele tratou todo mundo. Como a quem ele preferiu. E frequentemente você vê que ele preferiu aqueles aos quais todos marginalizavam, ou quase todos. Ele preferiu estar com aqueles que todos repudiavam. Ele preferiu a sinceridade pobre dos simples do que a riqueza vaidosa e cheia de ostentação dos poderosos. É fácil ver em que direção ele está andando, qual é o caminho dele, quais as escolhas dele. Eu vos dei o exemplo. Evangelho é exemplo. É olhar para Jesus e ver o exemplo de Jesus e a gente entende o Evangelho. Jesus é a explicação de si mesmo, é a explicação do Evangelho. A prática da vida dele explica o conteúdo da mensagem dele. De fato, o Evangelho está cheio da psicologia do bloqueio. O Evangelho está cheio de psicologias do bloqueio.
Aliás, uma das coisas mais recorrentes na fala de Jesus é sobre bloqueio cognitivo. Tendo olhos, não veem. Tendo ouvidos, não ouvem. Tendo coração, não discernem. Isso ele repete o tempo todo. O que houve com vocês? O coração de vocês está retardado, está endurecido, tem um delay enorme entre o que os olhos de vocês enxergam e o que o coração de vocês conclui. Que coisa extraordinária é a natureza desse embotamento cognitivo de vocês. Isso é repetido em todos os evangelhos, em várias circunstâncias. Em momentos diferentes da jornada, eles não enxergam. Eles veem, admitem que estão vendo, mas não conseguem concluir acerca do que veem, do que ouvem, e não conseguem fechar a conclusão do que já está concluído, mas não é admitido por causa do negacionismo com o qual eles tratam os fatos. Quando os fatos mais reais são tratados com uma negação subjetiva e velada por parte do olhar que deveria enxergar o verdadeiro e o nega, essa negação se transforma numa mentira factualizada na subjetividade do nosso ser, em relação à qual não adianta mais nenhuma argumentação. E é um fenômeno que a gente viu aqui coletivamente no nosso país e no mundo inteiro, por exemplo, na época da pandemia, e vê todos os dias. Depois que o cara entra naquele estado Judas, ele não sabe mais fazer a volta cognitiva, não sabe. Eu vejo todo dia milhares de pastores que entraram, comeram do pão da mentira, engoliram e mastigaram, e Satanás entrou neles, o adversário entrou neles, o espírito do antagonismo ao evangelho entrou neles. E eles não sabem mais fazer a volta, eles continuam indo adiante, sem enxergar, sem se perceberem. A culpa é de outros, é do lado de fora, a culpa é até de Jesus, que deveria ser mais proativo politicamente falando e não foi. Então ele que não me impeça de ser politicamente proativo, porque eu quero. Eu sou discípulo dele, mas eu vou obrigar Jesus a entrar na briga. A gente tem que fazer isso. Em outras palavras, é o que é essa teologia do domínio tenta fazer psicologicamente, induzindo a igreja a se transformar numa comunidade de Judas Iscariotes, que pega o pão molhado no vinho e come contra o evangelho para praticar o desevangelho na continuidade da vida. Nenhum deles, todavia, percebeu. Porque o bloqueio cognitivo é horroroso, é sutil, mas carrega o poder de impedir a visão, mesmo das coisas mais óbvias, mais claras, mais declaradas. O indivíduo fica incapacitado de enxergar. Nenhum deles, porém, dos que estavam àquela mesa ali do lado, discerniu, percebeu. A palavra é percebeu. A que fim Jesus dissera isto? Pois como Judas era o tesoureiro, era quem carregava o dinheiro, e para ser quem carregava o dinheiro tinha que ter uma expertise, especialmente num grupo onde tinha um cara com uma grande expertise em dinheiro, que era Mateus, o coletor de impostos. Não por alguma razão fez Judas, se tornou o tesoureiro, talvez pela avidez em cuidar da bolsa. E talvez Mateus fosse o último cara que quisesse cuidar de dinheiro. Ele podia ser também, dentre eles, o mais traumatizado com o poder do dinheiro, porque ele já amara muito dinheiro. E deixara o dinheiro para trás. Ele era o homem mais rico dentre os maiorais da Galiléia, era Mateus, e largou tudo para seguir a Jesus. Sabia o poder que o dinheiro tinha no coração dele, ele não queria nem saber de dinheiro. Mas Judas gostava do poder de carregar a bolsa. Como era ele que trazia o dinheiro sempre, pensaram alguns dos discípulos que estavam com Jesus à mesa, que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, aquela festa, traz mais vinho, traz mais pão, compra alguma coisa, qualquer instrução. Ou que havia ordenado Judas que desse alguma coisa aos pobres. E se isso fazia parte da conclusão óbvia deles, é porque era óbvio que eles regularmente ajudavam os pobres. Jesus ajudava os pobres, não apenas curando-os, acolhendo-os, perdoando-os,
devolvendo-lhes a esperança e a vida e a família e a casa e o trabalho e a autoestima, como a gente lê nos evangelhos. Libertando os pobres, anunciando-lhes a boa nova de esperança, de capacidade de olhar para si, tem medo de Deus. Para além disso, Jesus também mandava dar dinheiro, ajuda. O que ele manda fazer, os outros fazerem, ele mesmo faz, porque ele é o Verbo encarnado. E ele diz, dai esmola e não façais acepção de pessoas. Está precisando? Você tem? Ajude. Está aqui no Evangelho de Lucas, Jesus falando isso. Contra a igreja e contra todos os crentes de hoje em dia, Jesus falando isso. Contra todos os coaches, Jesus falando isso. Ajude o pobre e o necessitado e não faça perguntas. Desde que cada um trate de si mesmo diante de Deus. Você pode ajudar, faça a sua parte. Isso era tão comum na prática deles, no cotidiano daquele grupo, que eles imaginaram que Jesus tinha dito ajudas, o que ele dizia toda hora, ajuda aquele ali, ajuda aqueles ali, socorre esse povo aqui, porque não era só de multiplicação de pães que vivia a multidão, havia pessoas que precisavam de dinheiro que estava naquela bolsa, e o dinheiro existia naquela bolsa para servir a terceiros, porque eles próprios comiam e bebiam na casa de tanta gente, eram filhos do acolhimento, da graça e da hospitalidade de todos. Então sejam vocês ajudadores de todos que vocês puderem ajudar. É o ensino que está embutido no que aqui se vem a declarar. Judas, porém, tendo recebido o bocado, saiu daquele lugar mastigando. Saiu logo. E estava escuro. Lá fora estava a maior escuridão. Era uma noite de profunda escuridão. E faz questão de declarar a ausência lunar daquela noite. Era uma noite sem lua. Era uma noite nublada. Era uma noite escura. E João diz, e era noite. E a porta rangeu, abriu, Judas saiu mastigando. E ele foi embora. E aí Jesus prossegue. Mas isso eu vou deixar para continuar com você na próxima segunda-feira. Senhor Jesus, eu quero pedir que essas descrições tão singelas, essas explicações tão lineares das ocorrências, as interpretações mais básicas do fenômeno humano que aqui está descrito, encontre um lugar de acolhimento na morada da luz no nosso coração. E que faça morada de luz no nosso ser. E nos ilumine, de modo que nós nos enxerguemos a nós mesmos. Para que a gente não coma do bocado molhado. Para a gente não comer do pão da misericórdia contra nós mesmos na forma de juízo, pelas escolhas da prática deliberada do mal que a gente faz em relação a cujas práticas a gente já não sabe mais dar a volta, nem se arrepender, nem voltar atrás. Salva-nos desse estado de consciência cauterizada. Salva-nos desse estado mental reprovável. Salva-nos de trairmos o sangue da nova aliança e o nosso compromisso com o teu amor. A prática dele, servindo a Deus na prática da verdade das nossas vidas e do amor transformado em exemplo no cotidiano. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.